te vi, apoiamos a mensagem da cruz, a palavra de restaurar do nosso Mestre Jesus. Oh, 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 aqui no Monte Vi apoiamos a mensagem da cruz, a palavra de restaurar do nosso Mestre Jesus. Oh, 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 oh. Devocional Busca Fé com Lu Veiga. Enfrentar os nossos medos com fé, a esperança de te sustenta de pé. Aqui não te vi, apoiamos a mensagem da cruz, a palavra de restaurar do nosso Mestre Jesus. Devocional Busca Fé com Lu Veiga. Enfrentar os nossos medos com fé, a esperança de te sustentar de pé. Aqui no Monte Vi, apoiamos a mensagem da cruz, a palavra de restaurar do nosso Mestre Jesus. Devocional Busca Fé com Lu Veiga. Enfrentar os nossos medos com fé, a esperança de te sustentar de pé. Aqui no Monte Vi, apoiamos a mensagem da cruz, a palavra de restaurar do nosso Mestre Jesus. Oh, 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 oh. A palavra de restaurar do nosso Mestre Jesus. Oh, 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 do nosso Mestre Jesus. Bom dia a todo mundo que segue aqui o Devocional Busca Fé. Já faz algum tempo, né, que eu não faço live, mas hoje eu resolvi aproveitar o feriado e trazer aqui, né, uma palavra, um conteúdo para você. Então eu e minha amiga Leila Lourenço, eu já vou chamar ela aqui, ela vai entrar e nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito de alguns temas, inclusive vamos falar da palavra de Deus, vamos falar sobre o nosso livro. Então fique aqui com a gente, venha orar com a gente, venha falar da palavra de Deus com a gente, venha ouvir da palavra de Deus, amém? Eu já vou chamar ela aqui, né, pra gente estar com... E aí eu já peço para vocês para compartilhar essa live, para já enviar para alguém, porque a gente vai ter um momento gostoso. Para muitos são feriado, né? Para mim é feriado. Não sei se para você. Oi, Leila. Bom Oi, dia, tudo bem? paz do Senhor. Paz do Senhor, é um prazer estar com você, né? A gente já está um tempão aqui querendo fazer essa live, a gente já está um tempão tentando marcar, mas nunca que a gente está conseguindo. E hoje, para a glória de Deus, né? Nós conseguimos agendar e estamos aqui, ó, né? Fazendo a nossa live para falar um pouco do nosso livro, que tem sido um sucesso por onde chega, né, Leila? Deus é bom, né? Isso. Então vamos orar, e aí eu já passo a palavra para você, porque você é a convidada hoje aqui no perfil do Devocional Busca Fé.
E eu já peço para vocês estarem compartilhando. Oi, Lu, eu já vou, assim que terminar a oração, desativar os comentários, mas eu tô vendo algumas pessoas conhecidas chegando e eu já peço, ajuda a gente, envia essa live, compartilha para que mais pessoas venham conhecer esse livro que tem ajudado muitas pessoas a enfrentar o medo, a sair do ambiente de tristeza, de depressão, né? Nós sabemos, vamos falar sobre isso, mas vamos orar primeiro, né? Então, eu convido você que está aí do outro lado também, está fechando seus olhos, está se conectando com o Pai nesse momento, amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós estamos aqui, meu Deus, para falar do teu amor, para falar do teu evangelho, para falar das suas boas novas, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor nos instruiu, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Pai, muito obrigado por este dia. Obrigado por cada vida que já entrou aqui nessa live. Nós não os conhecemos, mas o Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe cada necessidade. Pai, então nos usa, assim como o Senhor já nos usou para escrever essa obra que tem alcançado vidas, que através dessa live, meu Pai, pessoas que precisam ouvir a tua palavra venham ser impactados e outros que estão aqui já nos acompanham, continue firme, forte e abundante na sua obra, porque nós estamos esperando o Senhor vir nos buscar, porque cremos que o Senhor irá buscar a sua igreja para morar na eternidade. Muito obrigada. Amém e amém. Amém? Amém. Vamos lá, Leila, fala um pouquinho aí do livro pra gente, que nós escrevemos, mas hoje eu quero ouvir você. Então, primeiro de tudo, eu sempre agradeço a Deus pelo nosso contato, né, Lu? Pela nossa amizade, que jamais, quando a gente começou a nossa amizade, né, começamos ali a conversar, trocar ideias e trocar figurinhas, a gente imaginou que isso fosse redundar em algo tão lindo, algo tão importante e que iria impactar não só a nossa vida, mas que essa nossa conexão, esse nosso contato iria mudar a vida também de outras pessoas. E isso é maravilhoso. Isso é o que Deus faz, né? Através daquilo que nós tratamos em nós, que nós curamos em nós, nós também levamos para o outro, né? Como árvore frutífera. Verdade, amada, verdade. Apresenta o livro para eles. Eu já conheço, né? Mas os nossos queridos que ainda não têm o livro, apresenta, fala para eles um pouquinho de como foi a nossa parceria. Lembra como tudo começou? Gente, esse livro, Enfrentando o Medo com Fé, ele ficou pronto em mais ou menos 10 ou 15 dias, Lu. Por aí, Foram por 15 aí. dias, né? É. Pronto, ele ficou mais ou menos em 15 dias. Eu já tinha alguns textos prontos, a ideia do projeto. A Lu também já tinha vários textos prontos, a ideia do projeto. E aí, mas eu acho que essa parte é melhor você contar, né, Lu? Porque foi você que entrou em contato comigo. Pois é. O que que acontece? Eu tinha ido fazer uma cirurgia e eu estava em casa. E naquele momento eu já tinha muito tempo à vontade de fazer um livro, porque muitos textos que eu já vinha publicando desde 2020 aqui no perfil. E as pessoas falavam, reúne tudo, faz um livro, faz um livro. E aí eu orando a Deus nessa época que eu estava, né, de repouso em casa, veio na minha mente, manda uma mensagem para a Leila. E eu falei assim, mas Deus, como que eu vou falar com a Leila? Tudo bem, a Leila, ela trabalha numa editora, mas como que eu vou falar para ela assim, quer fazer me ajuda a fazer um livro, né? Eu não tenho essa intimidade. Eu a conheço daqui do Instagram, como que vai ser? Mas Deus falou, não, fala com ela. Ele me falou claramente que era para falar com a Leila. Aí eu mandei, Leila, olha, eu queria escrever um livro, mas eu não sei nem por onde começar. Tenho muitas coisas escritas, mas... E assim, nem tenho dinheiro para investir num livro.
mundo que entra em contato com a gente, a primeira coisa que eles perguntam é: quanto custa? Quanto custa? Eu não sei quantas páginas, eu não sei quantos vai ser impresso, não sei se o texto está pronto, mas as pessoas sempre perguntam: quanto custa? Eu, calma. Aí ela falou exatamente isso. Depende de quantas páginas, você já tem um projeto. Aí ela fez N perguntas que eu não sabia responder. Aí na hora eu virei e falei assim, você não queria escrever junto comigo? Veio assim. Aí ela, nossa, eu já tenho umas ideias, eu tava também orando a Deus, eu acho que é a hora, então vamos. E aí, gente, a gente começou a se movimentar e foi lindo o mover de Deus, né? E eu vou falar para vocês que estão assistindo uma coisa, né? Por exemplo, aqui nessa página, que é a página, a página 52, né? Quem já teve acesso ao livro vai ver que tem, ele já começa com várias imagens, né, Lu? Uhum. Esse aqui está fotografado. Ele já começa com várias imagens, ilustrações. Espera aí. Tá aqui, ó. Em cada abertura de capítulo, ele tem uma imagem que tem um significado para nós. Cada detalhe, cada caixinha dessa de destaque que vocês podem ver, tudo isso foi detalhes que Deus foi trazendo para. É lindo as borboletas, né? Cada detalhe desse foi feito assim, fechado, fechamento do livro. Cada detalhe desse foi vindo para nós na mesma sintonia. A Lu tinha uma ideia, eu ia e lapidava a ideia dela. Eu tinha uma ideia, ela lapidava a minha ideia. E assim nós fomos criando e construindo juntas todo o projeto do livro. E Deus é tão perfeito na sua criação, nos seus propósitos, que todos os nossos textos se encaixavam numa perfeita sintonia. Leila, era Eles estavam, impressionante. Parecia assim, eles estavam tem perdidos, né, hora Lu? Eu tinha. que eu sei que era o meu texto, mas eu já me perdi onde foi que Eu você encaixou o também seu. não sei mais, também Eu não me sei. perdi. Porque os meus estavam perdidos, assim, bagunçados, né? Era sobre o mesmo tema, escrito numa página, mais outras páginas. Mas quando a Lu mandou o que ela tinha e eu juntei com o que eu tinha, a gente soube exatamente como montar aquele esqueleto, né? Onde que, qual a Encaixar. localização de cada texto. E foi perfeito, foi lindo. É Quem ainda não verdade. teve, gente, eu recomendo muito vocês a terem o nosso material. A gente vai aprofundar agora falando sobre ele. E ele é um presente, assim, maravilhoso para final de ano. Se Uhum. você ama alguém, se você quer ver a transformação na vida de alguém, desde muito novo, tá? Porque uma criança de 8 anos, ela consegue ler esse livro. E uma pessoa de 100 anos, ela também consegue ler esse Sem dizer livro. que ele Ele é é um livro que interativo, né? Ele ele é é interativo, porque ele para traz as todas as atividades. idades. Exatamente. E o livro é tão bom, porque foi Deus que deu a inspiração, por isso que a gente não se constrange em dizer que ele é muito bom, que essa semana ele se tornou adaptado com uma capa nova personalizada os metroviários de São Paulo. Olha para vocês verem que coisa linda. Todos os funcionários do metrô de São Paulo vão receber um exemplar nesse final de ano. Então, Deus é maravilhoso no seu fazer, no seu chamado. Milhares de pessoas não evangélicas, evangélicas, começando, sendo discipulada, estão tendo acesso. Tanto eu como a Luciana, a gente recebe várias mensagens, né, relatos e testemunhos de que às vezes algo que a gente achou, vamos colocar isso? Vamos. Exatamente aquilo, alguém fala, nossa, isso me deu me libertou, me trouxe, me abriu minha mente. Então ele é para todas as idades. Porque vamos falar sobre identidade agora, né, Lu? É isso aí. Mas antes disso, eu queria só dar um Sim. testemunho. Teve uma pastora que falou assim para mim: Lu, eu recebi X livros de uma editora tal, que eu não vou falar aqui. E eu tô lendo tal livro, que é de uma famosa. E ela já tinha o nosso livro. Ela falou assim: mas quando eu penso no seu livro e a profundidade que ele tem,
não se compara a esses que eu tô lendo. Eu falei, uau! Uau, que bênção, que bênção. Então, assim, isso é prova de que não é um livro que a gente quer vender e vai ficar rica. Não, a gente ainda não conseguiu nem tirar o investimento, para vocês terem uma ideia, para começo de conversa. É realmente o amor que a gente tem na palavra do Senhor e na certeza de como que Ele fez para a gente vencer o medo naquilo que nos constrangia, Ele vai fazer na tua vida, na vida talvez de alguém que está aí deprimido, está dentro de um quarto, a pessoa está precisando de uma palavra. Então, amados, eu desativei os comentários, mas fique livre de entrar em contato com a editora Santorini, que é quem tem vendido o livro. Eu ainda tenho alguns exemplares, a Leila também. Não se sinta constrangido. Entra em contato com a gente no direct. A gente vai te direcionar para você adquirir o seu livro. Então é isso. A gente tem certeza de que ele é uma arma poderosa, é um instrumento de Deus. Amém? E Ô, por que Lu, que vai falar? desculpa, uma coisa, falando para as mulheres ou homens que estão aqui na live, se você quiser, ativa os comentários para a gente ver o que eles vão falar, né? O que eles vão falando. Quem quiser entrar em contato com a gente e quiser levar esse livro para a sua igreja, para o círculo de oração da sua igreja, para o departamento amplo feminino, mas quiser uma capa personalizada do seu local, não tem problema. Pode entrar em contato conosco, a gente faz uma adaptação personalizada para você e envia no seu endereço. É claro que precisam ter, não dá para fazer isso para um exemplar, né? Por isso que é para um grupo maior No de mínimo pessoas. quanto, Então, Leila? Qual é o mínimo de para você fazer para a gente fazer um projeto? A gente, né? Porque nós sim, a estamos gente, juntos. Qual é o mínimo que a editora aceita? o mínimo é entre 75 e 100 livros. Tá bom? Aí, gente, você quer fazer, Até porque normalmente os departamentos femininos, eles têm muito mais mulheres, né? Quando se fala do campo, quando se fala de alguma festividade, ele tem muito mais pessoas do que 75 e 100, E né? é um projeto maravilhoso para incentivar as mulheres a estar estudando a Bíblia. Amém? Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho de identidade, que a gente também não quer uma live gigante, porque a gente sabe que todo mundo tá aí, tem seus afazeres, a gente vai fazer uma série de lives. Essa é só o começo. Então, a gente não vai esgotar o assunto hoje. A gente está começando a trazer para vocês alguns pontos e como o tópico 1 do nosso livro, ele vai falar sobre as causas, a base mais científica do medo, e o capítulo 2 também, o que ele pode desencadear na sua saúde física, mental e psicológica. A gente vai fazer lives até o capítulo 7, mas partindo do 3. Então, a gente vai ter mais ou menos mais 4 lives fora essa. Hoje, a gente vai focar no capítulo 3, a fonte do verdadeiro valor. Amém? Amém, Leila? A gente pode seguir assim? Sim. Então, tá bom. Vamos seguir assim. A gente se baseou ali no capítulo do livro de Lucas 12, 24, mas sem entrar em detalhes do versículo e sem entrar exatamente dentro do tópico do livro, porque se você tiver o livro, você vai entender que tem junção, tá junto, o que eu vou dizer. Uma das coisas mais importantes, que é um trechinho que a gente tem no nosso livro, que a gente diz assim, olha, o maior favor que você pode fazer para você, não é para os outros, é para você, para sua família, é você ser uma pessoa saudável. E quando a gente fala de ser uma pessoa saudável, a gente não está falando só de ter um corpo definido, uma alimentação saudável. A gente está falando em um todo que também é identidade. Porque quando a gente sabe quem a gente é, para onde a gente vai, você entende que o percurso da vida, ele vai ter várias coisas, mas a sua identidade ela vai estar totalmente definida, ela tem uma alicerce. Então, mesmo que a gente tenha tristezas, dificuldades, é esse alicerce em Deus, essa identidade celestial, que ela não vai te deixar abalar. E independente da idade,
independente do sexo masculino ou feminino, independente de ser homem ou mulher, adulto ou criança, adolescente. Todos nós temos o sentimento de medo entre nós. E aí, esses dias, uma pessoa perguntou para mim assim, Lu, mas se o medo não é uma coisa boa, olha só a pegadinha. Se o medo não é uma coisa boa e foi Deus que nos criou, por que existe o medo? Por que existe o medo? O medo existe para que a gente possa confiar em Deus. São vários outros sentimentos que tem no nosso dia a dia que a gente vai, por que eu estou sentindo isso? Então não era para eu sentir, se eu sou cristão, se eu sou crente, se eu sou salvo, não era para eu ter esses sentimentos, mas é exatamente esses sentimentos que são testes nas nossas vidas sobre aquilo que nós verdadeiramente acreditamos. E é difícil muitas vezes, a gente está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade, alguém virar para você e falar assim, crê. A gente pensa, né? Mas como assim crer? Só crer? Sim, é simplesmente crer. A nossa identidade em Deus, ela é algo tão importante porque ela é encontrada através da nossa jornada da vida. E principalmente nos momentos mais difíceis, é onde nós forjamos essa identidade. É onde nós temos a liberdade e a oportunidade quase de desintoxicar. Sabe quando a gente faz aquela semana de desintoxicação com sucos ou um detox, uma alimentação saudável? Buscar a nossa identidade em Deus é um detox do mundo. Porque se Deus ele é amor, o mundo é totalmente oposto. Se você está sendo dito para você que você não vai conseguir, a diferente de Deus, Deus está do seu lado, não, você consegue, eu estou com você. Verdade. E a nossa também identidade em Deus, ela está voltada também para as coisas que a gente precisa fazer. A gente fala disso um pouco no livro. Porque muitas vezes a gente quer terceirizar alguns problemas, a gente quer terceirizar alguns fatos e a gente não quer assumir a nossa responsabilidade. Também tem mania de terceirizar para o inimigo, né? A gente não Para o inimigo. assume o nosso papel de decidir, buscar a identidade, terceirizar, porque ele está fazendo isso. Tudo que acontece naquela semana, vamos supor, eu tô lá no trabalho da CIB, das mulheres, aí acontece uma coisa naquela semana, a gente sai, tira a responsabilidade. Foi o inimigo que atacou. Mas aí eu queria ler um trecho que tem aqui no livro. Isso, né? Eu queria que tenha um trecho que está na página 59 desse capítulo que a gente está trabalhando, que diz assim, na caixa de destaque, o primeiro passo de uma pessoa em busca da mudança é muito pessoal, ou seja, não depende do outro. Então, não é do inimigo que está te atacando, não depende de que você está numa luta porque um familiar, o seu chefe, alguém entrou e está ali te açoitando, não. Mas dela mesmo que precisa mudar. O reconhecimento da necessidade de se fortalecer em Deus é fundamental para virar a página do desânimo, da procrastinação e da amargura da alma. Eu acho que resume muito isso que a gente está falando. Eu tenho medo. Por exemplo, eu quero contar aqui, e está no livro também, esse exemplo de que eu tinha medo de dirigir. Eu morava no Rio de Janeiro, hoje eu moro no interior. O trânsito é uma loucura, quem é da capital sabe. Eu morava na Baixada Fluminense. Ali, só para tirar a carteira, você já enfrenta as ruas terríveis ali, aquela confusão de rua. E eu tinha medo. Eu cheguei ao ponto de, no dia da prova, eu estava grávida da minha segunda filha, em 2003. Eu, na hora da prova, eu desligar o carro e falar, eu não quero mais, com medo de dirigir. Te paralisa. E ali me paralisava, porque eu estudava, eu trabalhava, tinha que fazer N coisas, eu precisava dirigir. Não era um luxo, era uma necessidade para eu me locomover de um lado para o outro. E ali eu já era cristã, né? Porque eu aceitei Jesus no ano de 2000. Eu comecei a conversar com Deus, tive minha filha. Em 2004 eu me mudo para o interior.
E aqui eu comecei a conversar com o Espírito Santo de Deus. Eu sei que muitas pessoas até falam de algumas heresias que tem no livro do Ben-Hur, mas ele foi um homem muito sábio e também tem muitas coisas boas. E ele nos ajudou a entender, né, que o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso companheiro. E a gente fala isso aqui no livro. E eu comecei a convidar ele para estar comigo. Eu comecei a entender que ele estava comigo, que eu podia superar esse medo. E toda vez que eu entrava no carro, eu o convidava. Ou seja, eu me encontrei em Deus. Eu encontrei verdadeiramente que Deus que estava ao meu lado, que está ao meu lado. E a partir daí, esse medo foi superado. Eu tirei minha carteira em 2004, um ano depois do episódio. E hoje eu já fui do Rio para São Paulo, para Jundiaí, para Cabo Frio. Sábado passado eu fui para a capital, para o Jardim Botânico, para Botafogo, para Copacabana. Eu não tenho medo. Eu ando para tudo que é lugar. Por quê? Porque antes eu achava que eu iria dirigir através da minha força, da minha capacidade. E quando eu entendi que não sou eu, mas é Cristo que faz através de mim, ou seja, eu encontrei a minha identidade nele, o medo foi superado. E aí eu venci. Amém? Amém. Isso é maravilhoso, Lu, porque existem coisas medos que nós enfrentamos, que estão lá atrás, né? Lá na infância, e a gente nem consegue perceber. Oi? Tá um pouco ruim a sua, não sei se é só para mim. Me sinalizem aqui, porque tá travando, inclusive você tá embaçada. Melhorou? Melhorou a voz. Ok. Existem medos que eles estão lá atrás e eles são motivos de situações que nós passamos na nossa infância. Existem outras situações que elas dependem totalmente de nós. Porque às vezes é alguma decisão que nós tomamos, uma decisão errada, ou por falta de sabedoria, ou por falta de orientação, que também causou ali algum tipo de trauma e a pessoa passa a ter medo, né? Ela passa a não querer mais conviver com aquilo. Quando, na medida que nós vamos descobrindo a nossa identidade, nós vamos entendendo e nós vamos amadurecendo que certas decisões nas nossas vidas e certos traumas que nós passamos, não é que eles não têm importância, mas eles fazem parte do processo do amadurecimento. Amém. E quando nós entendemos a nossa identidade em Deus, qual é o nosso chamado, qual é o propósito de Deus para a nossa vida, porque você que está assistindo essa live, você pode até pensar que você não tem nenhum talento, que você não tem nenhum chamado, mas você tem. Verdade. Agora você precisa identificar qual é o seu chamado e qual é o seu talento. Às vezes as pessoas costumam desvalorizar alguém que está fazendo algo que aparentemente parece pequeno, mas não é. Para Deus não existe trabalho ou pessoa que está fazendo algo menor. Às vezes tem alguém que está lá, vamos supor, Camila Barros, né, que a gente cita ela no nosso livro, sempre em trabalhos grandes, grandiosos, outros pastores que são aí nacionalmente ou internacionalmente conhecidos. Mas saiba que o seu talento e o seu chamado, independente do tamanho que ele aparenta para você, ele tem um valor importante para Deus. E entender a sua identidade em Deus vai mudar o trajeto da sua vida. Pronto. Enquanto nós não enfrentarmos certas situações de frente e tentar descobrir a raiz, eu tenho esse medo por quê? Eu tenho esse medo porque eu tomei uma decisão errada. Então, a gente identifica isso e a gente diz, então, a partir de agora, quais são as decisões que eu preciso tomar? Você já enfrentou o seu medo. Você já está no processo de superação desse medo. Aconteceu tal coisa comigo e foi porque foi algo terceirizado, um trauma. Então você precisa identificar e começar a tratar isso.
Ninguém vai fazer por É você aquilo que verdade. você mesmo pode fazer por você. Eu não posso pegar você pela mão, ir lá e fazer você encarar o seu trauma, não de uma forma bruta, como eu estou fazendo aqui, né? Ou acalentar para você superar o seu medo e seguir em frente. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa identificar. E é muito fácil, às vezes a gente fica justificando, né, Lu, algumas coisas, explicando, porque eu tomei, eu não vou porque eu tenho trauma disso, a Lu, de dirigir. Eu não vou porque eu tenho trauma daquilo. Enquanto você não enfrentar o seu medo e entender primeiro o motivo dele existir, que é um respeito também aos nossos próprios sentimentos, ao nosso interior, de entender por que eu tenho esse medo. Eu tenho esse medo por causa disso. Você identificou o medo, qual é o medo, identificou o motivo de ter o medo, e aí nós entramos também com a solução para que aquele medo, ele simplesmente ele seja aniquilado de dentro de você. Porque o trajeto, a história de vida de uma pessoa, ela pode mudar totalmente por causa do medo. Tem um rapaz em Minas Gerais, que eu era conselheira de jovens lá, e o pai dele passou por um desemprego, foi despedido do trabalho, e há anos atrás, essas coisas de auxílio não, né? Como é que se chama lá depois de perder o trabalho? Seguro-desemprego. Seguro-desemprego. E naquela época não tinha seguro-desemprego, não tinha essas coisas, e aí eles passaram por dificuldades financeiras, assim, terríveis, terríveis, terríveis. E o rapaz, ele tinha muito medo de se casar novamente, de se casar e não conseguir sustentar a família, passar dificuldade por causa desse trauma financeiro. E além disso, ele tinha parado os estudos, não tinha uma faculdade. O trauma, de uma certa forma, acarretou sérios problemas também sociais para ele. E aí, em uma conversa, a gente identificou esse medo e aí ele teve que confrontar a si mesmo. Por quê? É normal que a gente tenha tido algumas dificuldades financeiras e nós precisamos aprender com ela. Primeiro, é uma gestão financeira. Segundo, é os estudos. Aqui você já está fazendo a sua parte. Se você faz a sua parte, os resultados virão. Hoje a gente fala de uma pessoa totalmente bem-sucedida, não é um homem rico, mas é um homem que está casado já e cuida muito bem da sua família e tem um trabalho muito bem estabilizado e uma boa administração financeira. Agora imaginem comigo se essa pessoa não tivesse identificado esse medo, não tivesse confrontado esse medo e não tivesse feito a parte dele para que isso fosse resolvido. Qual seria o resultado hoje, gente, depois de 10 anos? Provavelmente, ou ainda estaria solteiro com medo, ou estaria casado tendo diversos problemas de administração financeira. Então, quando a gente identifica aquilo que está nos prendendo, aquilo que está nos impedindo, a gente muda a nossa história. É verdade. A gente não só muda a nossa história, mas a gente muda a história de outras pessoas. Porque quando alguém falar para você sobre determinada situação, alguém te pedir orientação, por favor, me oriente, me ajude, porque eu estou com esse problema, você tem base bíblica, você tem base espiritual, você tem base social para poder orientar aquela pessoa. Agora imagina, nós estamos aqui em 13 pessoas assistindo essa live. Se 13 pessoas de nós recebermos hoje alguém pedindo orientação sobre o medo, eu tenho certeza que você já não vai orientar da mesma forma, você já vai ter uma orientação diferente para aquela pessoa. E imagina daqui 10 anos, nós 13, vendo essa pessoa que superou o medo, mudamos a história de alguém. E essa pessoa que teve sua história mudada, ela vai mudar a vida de outros. Exatamente. E de outros, e de outros. Porque é assim que a palavra de Deus funciona. Ela não é só para nós. Ela é para nós e para aqueles que nos rodeiam, porque Deus tem um propósito em tudo. Amém. Quer acrescentar alguma coisa, Lu? Eu penso exatamente como você. Eu acho que a gente tem que parar
muitas vezes de achar como a gente já começou a falar, da culpa, da culpabilização, mas entender o propósito, né? Coisas acontecem, ele é soberano, né? Ele é soberano. Temos uma visita ilustre aqui. Pode Oi? deixar aí. Aí você... Pera aí só um pouquinho, Lu. Gente, pera aí, amor. Dá oi para as Fofo! pessoas. Oi, Bom fofo! dia. Bom dia, Pronto, agora vai lá lindão! no papai. Vai lá no papai. Então, e aí, muitas vezes, a gente pensa assim, mas está acontecendo. E aí não toma rédea da situação. Uhum, Aconteceu, a situação está aí. Eu tô uhum. nesse desafio, eu tenho que enfrentar. Enfrentar com Deus. No propósito. É isso que você está falando de propósito. Há um propósito nisso, há um propósito. Eclesiástico 3, ele fala que há tempo para tudo. Então, há um propósito para tudo. Essa situação, por mais difícil que seja, e aí a gente traz aqui no livro, José, ele foi para lá naquela situação. Ele foi, né, como escravo e tudo mais que ele passou. Havia um propósito maior. Ruth passou por toda aquela situação, falamos no livro também, há um propósito. Esther, há um Uhum. propósito. Há um propósito, é isso que você está trazendo. Então, assim, não podemos Ô, parar. Eu não Lu, gosto muito desse lema, como seja eu queria te forte e informar. corajosa o tempo inteiro. Não. Não é que você tem que ser o tempo inteiro forte e corajosa. Tem momento que você vai chorar, que vai se entristecer. Mas a palavra na Bíblia, ser forte e corajosa, é para dizer assim, não pare, mulher. Chora. Chora o que for necessário. Tem medo. Lu, você trouxe um ponto tão importante que eu queria falar sobre isso, que chora. Porque existem pessoas que têm medos por traumas que, meu Deus, se a gente escutar, a gente vai chorar também com aquela pessoa. A gente vai, talvez, até se traumatizar também com aquilo que ela passou. E é importante que a gente chore, como a Lu falou. É importante que a gente se respeite e sinta a nossa dor. Porque, às vezes, existem pessoas que passaram por violência sexual. E para a mulher, isso é algo muito traumatizante. Homens e mulheres é algo E o traumatizante. Então, a gente chorar não precisa é se sinal de respeitar. fraqueza. Não, Né? Porque a gente não. chora É quando tem um filho, a gente chora quando recebe um prêmio, a gente chora em várias ocasiões. Chorar, ela faz bem. E vai chorar de tristeza também. Eu sou a chorona, eu sou muito chorona. E choro mesmo quando eu me rasgo com o Senhor. E aqui é o meu quarto, é o secreto, eu choro, eu me entrego. E depois eu a gente tem que chorar, mas a gente tem que ser forte e corajosa. A gente pode chorar, né? exatamente isso. Sabe por quê? Porque o inimigo, às vezes, ele nos conhece, às vezes, melhor do que a gente. Não adianta a gente achar que ele não vai tentar, porque ele te conhece. Verdade. O dia que você nasceu, ele já sabia. Então, ele usa mesmo das nossas fraquezas humanas, que não tem nada de errado com isso, são totalmente normal as nossas fraquezas Tem uma irmã humanas. Mas dizendo ele aqui, eu usa. tenho medo ela botou aqui que eu tenho medo de doença, medo de morrer algo terrível que me paralisa. Eu tenho medo. Nós vamos falar sobre isso daqui a Uhum. pouquinho. Só para finalizar esse tópico, é importante, o quão importante a gente entender a nossa identidade em Deus, porque às vezes o seu medo ele está te paralisando de avançar na sua vida financeira. Não, isso aqui não é sobre show de dinheiro, nada disso. Nós estamos aqui falando sobre você ficar rico, mas ela pode te impedir de você É avançar na sua vida verdade. financeira. Muito. O medo pode te impedir de você avançar na sua vida amorosa, na sua vida espiritual, os dons e talentos que Deus deu para você. Pode atrapalhar você na sua vida social, no seu convívio familiar. Então, é importante que a gente identifique esses medos e entender que existem momentos que a gente precisa buscar ajuda. Por quê? Por exemplo, o abuso sexual é algo que você não vai conseguir apenas orando e fazendo jejum.
É necessário, é importante que você respeite o seu sentimento, que você busque uma ajuda psicológica, que você busque um apoio. Partilhar Existem isso com pessoas que elas vão alguém, conseguir né? Alguém, compartilhar de olhar no olho de confiança, alguém, né? né? Às vezes tem pastoras que são muito bem instruídas para esse tipo de coisa, né? E buscar isso, né? Essa ajuda. E isso muda tanto a nossa história. Eu vou falar uma coisa particular minha. Eu sou filha de pais separados. Quando chegou na idade de eu me casar, gente, eu tinha muito medo do casamento. Muito medo. Porque a minha mãe, ela foi embora, deixou eu e meu irmão com meu pai. Meu irmão tinha 5 anos de idade, eu estava com um pouco mais de 11 anos. E aí eu pensava comigo, mas se a minha mãe foi embora e me abandonou, por que eu vou confiar num homem que não tem nenhuma relação comigo? É Que isso não é aí. a minha família? Para você ver o sentimento mentiroso que o inimigo coloca na nossa cabeça. Até eu entender, alguns anos depois, o propósito de Deus sobre a família, e aí isso mudou tudo. Mas isso tem a ver também o quê? Com a gente entender qual é a nossa identidade. Vamos falar basicamente o que é a nossa identidade? Quando a gente pega o nosso documento de identidade, está lá o nome da pessoa, o número de identificação dela, o estado onde ela tirou aquela identidade, o nome do pai, o nome da mãe, a data que aquilo foi feito, quem assinou reconhecendo. Do outro lado tem a sua foto e tem a sua assinatura. Da mesma forma é a nossa, quando nós identificamos a nossa identidade em Deus. Há uma diferença? Sim, há uma grande diferença quando você não conhece Jesus e de quando você conhece Jesus. Você não é a mesma pessoa. A Exato. E aqui sua confiança não é a mesma mais. A forma como que você lida e enfrenta os problemas não são os mesmos. Vamos A lá. forma como que você rejeita... Pode falar, Então, Lu. eu queria falar sobre esse tema só para não perder, para não entrar em outro tópico, até porque a gente já está avançando bem a hora, já tem 43 minutos que a gente está aqui na live. Tá bom. Mas vamos lá, tá assim. Romanos 1, presta atenção em certeza de identidade. Eu, Paulo, sou um fiel escravo. Eu estou lendo a mensagem, então é um pouco diferente. Eu, Paulo, sou um fiel escravo de Jesus Cristo, escolhido como apóstolo, autorizado para proclamar o que Deus tem falado e feito. E aí ele vai que escreve essa carta para Roma. Ou seja, ele vai sofrer perseguição? Vai. Ele vai ser açoitado? Vai. Ele vai ser amedrontado a parar o que ele está fazendo? Vai. Mas ele tinha certeza de quem ele era em Jesus Cristo. Aquele Paulo, né, de Tarso, aquele Paulo, anteriormente, que resolveria os açoites e as afrontas na espada, não existe mais. Ele aprendeu a enfrentar os medos e os desafios na certeza da identidade dele em Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu vou dar só um recadinho para a Cláudia, que falou que tem medo de doenças e da morte. Cláudia, não tenha medo. Com muito carinho, eu vou dizer para você uma coisa, que o meu pai sempre dizia, e eu achava tão grosseiro, mas ele tem totalmente razão. Uma certeza nós temos nessa vida, que um dia nós iremos morrer. Infelizmente. Essa é a única certeza que nós temos. Todos nós, infelizmente, vamos morrer um dia. O que não querer morrer é outro sentimento de ter medo de doenças e da morte. Tá me entendendo? Não querer, nenhum de nós queremos. Ficar doente é algo que o nosso corpo, ele tá aí. Ele está sujeito a isso. Mas eu vou te dar uma orientação do que você pode fazer. Você enfrente o medo de ficar doente tendo uma vida saudável. Mas isso não é garantia de nada também.
Porque nós, a nossa humanidade, a nossa carne, ela não nos deixa não ficar doente. Nós estamos sujeitos a doenças simples, desde uma gripe, como nós estamos sujeitos a doenças muito graves, que levam as pessoas rapidamente à morte. É porque o nosso corpo. Então, não querer, nenhum de nós queremos. Poder ficar, todos nós podemos. Então, para não ficar doente, tenha uma vida saudável. E eu não estou dizendo de ter uma vida saudável só na alimentação e nos exercícios físicos. Tenha uma alimentação saudável, se informe sobre isso, porque isso vai te dar vida longa também para os seus órgãos. Eles precisam desses nutrientes saudáveis para ele ter uma vida longa, mais saudável. Faça um exercício físico, pode ser até em casa. E sobre a questão da morte, peça vida longa a Deus. Senhor, eu sou grata. Aleluia. Porque eu vou chegar aos 100 anos. Se eu pudesse colocar aqui para vocês, eu colocaria minha foto da minha avó. Minha avó está com 95 anos, o meu pai estava viajando. Viajou para ver ela essa semana. Ficou lá com ela uma semana. E aí ele me manda vários vídeos da minha avó na pracinha. Sabe aquelas pracinhas que tem maquininha de exercício? Minha avózinha lá fazendo exercício com os bracinhos e com as perninhas dela. Andando, 95 anos. E é uma coisa que eu falo com meu pai sempre. Eu vou com a idade da minha avó. A minha bisavó, mãe da minha avó, morreu com 115 anos. E agora a minha avó está com 94, mas ela é totalmente lúcida, muito esperta. Ela tem um comportamento de uma pessoa de 70 anos, saudável. Então eu falei com meu pai, ela vai ainda mais uns 15, 20, uns 10, 15 anos tranquila, se ela continuar. Então eu falei com meu pai, eu vou chegar, vou centenar também. Então, Cláudia, essa é a nossa parte. Entender quem somos em Deus, não procrastinar, seguir, e Deus vai fazer a dele. Fazer aquilo que a gente tem que fazer. O que você precisa para você correr menos risco de ficar doente? Tenha as suas vacinas em dia, tenha a alimentação saudável, tenha uma prática de exercício físico, e não é só o corpo. Tenha uma prática de leitura, porque é para a mente, porque o cérebro também precisa se exercitar. O cérebro que atrofia, muitas das vezes, é aquele cérebro que não exercita, que não faz um jogo de palavras, que não faz... Existem jogos que nós, cristãos, nós podemos fazer, que são exercícios para a gente poder estimular o nosso cérebro, ele exercitar, ele trabalhar, ele estar ativo. Concorda, Lu? Concordo. Eu trabalhei, né? Muitos devem... Eu sempre falo, eu fiz um doutorado na área de educação e trabalhei sobre pensamento. E o meu trabalho, que foi uma pesquisa de 4 anos ali na Escola de Medicina da UFRJ, ele justamente vai nisso. Eu tenho que fazer minha autogestão do pensamento. Eu não estou dizendo aqui de pensamento positivo e de nada de esoteria, não. Mas no sentido de entender que isso aqui pode ser exercitado. Paulo dizia, né, que a gente deveria ter o pensamento de Cristo, mente de Cristo, né, levar nossos pensamentos cativos ao Senhor. Isso depende de mim. É eu que vou fazer. Então, eu tenho essa capacidade cognitiva de saber para onde eu quero levar meu pensamento. Se eu colocar algo mal, a Bíblia fala, se seus olhos forem mal, né? Tudo vai ser mal. Eu preciso ter olhos bons. Se eu vou olhar pornografia, se eu vou olhar coisa errada, se eu ficar consumindo coisas que não me fazem bem, eu vou ser cheia disso. Eu tô poluindo o meu pensamento, eu estou botando o meu pensamento nisso. Por isso que ler a palavra e ter uma vida devocional é a arma, é a chave para você vencer medos, é a chave para você ter uma mente saudável. E aí você vai ler a palavra, eu não entendo. Aí você vai continuar lendo, vai ter uma hora que vai ser descortinado, porque o Espírito Santo vai te iluminar. E aí que a sua mente vai estar cheia. Cheia de quê? Da palavra de Deus. Porque por isso que a Bíblia, ela nos diz, né? Que é a palavra
É a palavra que é a verdade. É ela que liberta. Ela nos liberta dos pensamentos ruins, dos medos. Então, continue crendo de que lendo a Bíblia, exercitando a sua mente com a Bíblia. Você pode ver que as pessoas que a gente vai vendo aí, que morreram com muita idade e que eram cristãos, elas liam a Bíblia diariamente, leram a Bíblia mais de uma, duas, três vezes. Então, busque uma vida devocional. Tá na modinha, mas a gente não é da modinha, não. A gente é da verdade, entendeu? E é isso. Deixa eu Ô, tirar um pouquinho esses Lu, comentários que eu não tô vendo o seu rosto. ô, Lu, deixa eu contar um relato para vocês que tem a ver também com identidade, mudança de trajeto da nossa história e também tem a ver com o medo. Eu trabalhava no local e eu sou muito comunicativa, né? Acabei fazendo uma amizade com uma moça lá, tomávamos café da manhã, da tarde junto, batia papo, eu estava grávida do meu primeiro filho, todo mundo pergunta. A gente criou uma amizade, não uma amizade muito próxima, mas um carinho muito grande uma pela outra. Alguns meses depois, ela veio contar pra gente que ela estava com câncer. A gente viu, né? Começou o tratamento e tal. E foi uma fase muito difícil, né? Porque pra mulher, ela, da minha idade, Lu, 39 anos, 38 na época, né? O ano passado isso. E aí começou o tratamento, todo mundo ajudando. Na época fizemos uma vaquinha também para ajudá-la, porque ela precisou sair do trabalho, demorou pegar o seguro-desemprego. Quando foi em dezembro, muito rápido, ela começou a passar mal. E uma das nossas amigas, que ela foi morar na casa dessa pessoa para receber ajuda, levou ela muito ruim para o hospital. Inclusive, eu moro do lado do hospital. E aí ela me ligou, falou: Leila, olha, a Sil tá no hospital e a gente, quando você puder, visitar ela. Eu fui visitá-la. Quando chegou lá, ela chegou lá com a metástase apenas os câncer apenas nos seios, que foi tirado um dos seios. Durante esse processo do hospital, ela precisou tirar outro dos seios. Gente, em questão de 3 dias, foi para um rim. Em questão de 2 dias, foi para o intestino. Em questão de mais 5 dias, foi para o estômago. Eita. E ele foi se espalhando de uma forma terrível. O pai dela, pastor, ela afastada da presença de Deus, com 3 filhos. E não estavam aqui na cidade, estavam em outra cidade. Ela veio para cá para trabalhar um tempo, juntar o dinheiro e voltar. E aí eu ia com ela, ia todos os dias. O Natan estava recém-nascido. E eu ia todos os dias no hospital visitá-la, à tarde. Fazíamos um devocional e orávamos e tal. E aí, depois de alguns dias, eu fiz o convite e ela aceitou Jesus. Amém. Gente, foi uma coisa linda dentro daquele hospital. Porque até uma senhora que estava do lado, também afastada, aceitou Jesus também. Isso não é demérito meu. Isso não é demérito meu. Mas a gente já sabia que a Sil seria um milagre de Deus para que ela se recuperasse. E aí, conversando com a Sil, o Espírito Santo falou comigo: Leila, perdão. Sabem por que a Sil ficou doente, gente? Ela ficou doente principalmente por causa do perdão. Ela tinha muita mágoa por coisas que aconteceram na vida dela, que eu não vou trazer aqui, e que isso desencadeou dela começar a ficar doente várias vezes. E, infelizmente, as coisas do nosso corpo, a raiva, o perdão, isso vai afetando o seu organismo. Se você não desintoxicar, se você não limpar, aquilo vai acumulando sujeiras, vai acumulando coisas ali e vai te adoecendo. É o corpo. E esse ponto que você está tocando, ele vai ser trabalhado no nosso segundo livro, né? O Casulo, Saia do Casulo. Então já fica aí, a deixa para vocês. E aí, o que aconteceu? Depois de alguns dias, a gente começou a tratar o perdão e em poucos dias ela falou comigo: Leila, eu te agradeço porque hoje eu acordei em paz. Amém. A gente não fez uma oração para liberar o perdão, a gente fez várias orações para liberar o perdão, citando nomes,
citando fatos. Eu libero perdão por isso, porque aquilo, por causa disso. E isso trata, porque você precisa liberar, você precisa vomitar isso. Isso não pode ficar dentro de você, te fazendo mal. E aí, depois de uns 5 dias, ela disse para mim, olha, eu te agradeço porque hoje eu acordei em paz. Eu liberei o perdão. E, infelizmente, passamos dezembro todo nesse processo de devocional, aceitar Jesus, orações de perdão. Quando foi em janeiro, o pai dela chegou, e aí o médico liberou para ela ir embora, ela foi embora e depois de 5 dias ela faleceu. Lá na cidade dela, conseguiu despedir dos filhos dela. Mas por que eu estou citando esse fato aqui, falando da morte? Tem a ver com a nossa identidade também. É verdade. Porque quando a gente tem a nossa identidade consolidada, igual a Lu falou, a gente sabe onde a gente está indo. Você sabe onde você pode confiar. Para que eu vou ficar deixando engasgado na minha garganta o perdão que está fazendo mal só para mim, porque a outra pessoa está vivendo a vida dela? Pois é. Pois é. Então somos nós que temos que ter uma vida saudável, ter a nossa identidade consolidada, ter uma vida saudável, ela tem a ver com a gente não ter medo da morte, mas entender que ela virá e falar o que eu preciso para que ela não venha cedo, para que ela venha daqui uns 100 anos. Fazer a nossa parte. O que eu preciso para desintoxicar a minha alma? Porque liberar o perdão tem a ver com desintoxicar a alma, não é só o corpo. E a gente mesmo declarar bênção sobre as nossas vidas tem a ver com esse cuidado que a gente tem conosco. Então, tudo isso que nós tratamos aqui é enfrentar os nossos medos de frente. Quem é você? Vamos bater um papo, porque aqui, nessa casa, nesse corpo, você não fica mais. Amém. Nessa mente, você não tem mais autoridade. Nessa família, você não vai mudar a história. Porque o Espírito Santo entra, muda a história, liberta sonhos, vidas são transformadas. Vocês estão entendendo? Lu, desculpa, falei muito. Não falou muito, não. Agora a gente precisa finalizar nossa live, mas a gente queria novamente mostrar o livro aí. Casulo. Oi? Fala do casulo. Fala do casulo primeiro. Então, nós temos um projeto, precisamos da oração das irmãs para que o nosso segundo livro, que é, né, para o nosso livro Saindo do Casulo aí, que é um livro que é realmente para você tirar essas cascas que te prendem, né? Não tá, para mim tá um pouco embaçado, eu não sei se é a tua câmera, enfim. Pra gente, tá aqui no final, a foto do livro. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque a gente já deixou aqui uma deixazinha, liberte-se do casulo. Para se libertar desses medos, né? Então, orem para que ano que vem a gente já comece o ano com esse projeto em mãos para vocês. Mas também nos procure, adquire nosso livro. E outra coisa, se você quiser levar a irmã Lu, tá no Rio de Janeiro, a irmã Leila tá lá em Santa Catarina, mas se quiser levar as duas, levem as duas para sua cidade. Nós vamos fazer uma palestra para as mulheres aí. Nós vamos levar os nossos livros. Nós estamos aqui nos colocando assim para fazer a obra de Deus. Eu tenho a minha vida, tenho meu trabalho, mas nada vai parar o propósito de Deus na minha vida. E a Leila tem os filhos, também tem a família, mas a gente entende a missão que Deus nos deu de estarmos juntas, irmãs de oração, aqui eu e ela, para fazer esse trabalho, essa obra. Vamos lá na sua festividade de mulheres, pode nos convidar que será um prazer estar aí na sua cidade. Amém? Amém. Então, vamos Amém. Declarem bênçãos sobre as suas vidas. Vocês mesmos podem declarar, vocês não precisam que o pastor, a pastora, é bom, né? Mas você mesmo é a primeira pessoa que precisa declarar sobre bênçãos sobre a sua vida. E você tem as armas que você precisa
para iniciar 2025. Nem precisa iniciar 2025. Quantas horas agora? 9h pouca da manhã, para iniciar o dia de hoje. Leia a palavra. Mudança na sua vida. Leia a palavra. Na palavra. Então, a gente vai terminar por aqui. Nós oramos já no início e a gente vai deixar para vocês um versículo que está aqui no livro também, é uma das partes do livro, que é Isaías 6:8, que diz assim: eis-me aqui, envia-me. E também em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, estamos juntas. Leia a palavra, ame estar com Deus, desenvolva um relacionamento e compartilhe essa live quando passar aí na linha do tempo de vocês. Sempre salva nossas postagens, envia aí nosso livro, nos ajude. No meu perfil agora tem um clube de assinatura que você vai adquirir os meus rascunhos, as minhas anotações da meu devocional. Enfim, tem muitas formas. Talvez você não saiba como ajudar a obra de Deus, avançar o evangelho. Mas se você ajudar adquirindo o nosso livro, que a gente não vai ficar rica, pode ter certeza disso. É bem assim. Lu, quem sabe um dia? Porque tudo é investimento. Quando a gente lança um livro, tem muito trabalho até ele se expandir. Quem sabe um dia, de uma forma surpreendente, ele não dê aquela estourada, né? Amém. E aí, se der, você já foi uma precursora. Estava desde o início aqui com a gente. Amém? Então... Amém. Grande abraço a todas. Lu, compartilha no meu perfil também a live, tá? Pode fazer collab com você? Pode. Tá. Beijo, gente. Grande abraço. Jesus abençoe vocês grandemente. Tchau, tchau. Tchau. Aqui no Onde Vi apoiamos a mensagem da cruz, a palavra de restaurar do nosso Mestre Jesus. Aqui no Onde Vi apoiamos a mensagem da cruz, a palavra de restaurar do nosso Mestre Jesus. Devocional Busca Fé com Lu Veiga. Enfrentar os nossos medos com fé, a esperança de Ti sustenta de pé. Aqui não te vi, apoiamos a mensagem da cruz, a palavra de restaurar do nosso Mestre Jesus. Devocional Busca Fé com Lu Veiga. Enfrentar os nossos medos com fé, a esperança de Ti sustenta de pé. Aqui não Onde Vi apoiamos a mensagem da cruz, a palavra de restaurar do nosso Mestre Jesus. Devocional Busca Fé com Lu Veiga. Enfrentar os nossos medos com fé, a esperança de Ti sustenta de pé. Aqui no Onde Vi apoiamos a mensagem da cruz, a palavra de restaurar do nosso Mestre Jesus. A palavra de restaurar do nosso Mestre Jesus.